que falar do musical? Nossa, é voltar ao passado, assim. É um passado muito, muito feliz. Foi um tempo de muita alegria, de muito ganho, de sonhos nascendo. O pastor e eu sempre sonhamos com um ministério de artes forte na igreja. E aí, conversando e conhecendo um pouco mais sobre um rapaz da igreja, né, chamado Ricardo Mendonça, eu fiquei sabendo que ele era da área de teatro, de artes, que participava, né, de um grupo de teatro, de uma escola de teatro e tudo. E aí nasceu esse desafio, né, de convidá-lo para fazer algo nesse sentido. Eu nem tinha muita ideia de como seria. E aí nós construímos juntos essa proposta. Eu lembro que uma das coisas que o pastor Lucas falou comigo no primeiro musical foi: tem que ser um musical evangelístico. Ele tem que falar com as pessoas que não conhecem a Jesus, bem como as pessoas que conhecem a Jesus também. Bom, eu lembro que eu recebi a notícia de que nós teríamos o musical e logo em seguida eu recebi o texto que o Ricardo tinha escrito. Eu comecei a ler e eu lembro que de cara era um texto cômico. De pensar, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou criar um roteiro divertido, né? Que as pessoas fiquem ali 1h30 com a gente, ouvindo uma história, acompanhando uma história. E eu lembro de vir com esse conceito de uma viagem no tempo, de um personagem viajando por histórias bíblicas até chegar em Jesus. E aí ele veio para me deixar assim um pouco preocupado, né? Falando sobre a gente escrever as músicas e fazer algo bem autoral mesmo. E com o recurso que a gente tinha na época, cara, isso era impossível de ser executado, literalmente. Algo que eu lembro que foi muito forte para mim foi quando o Ricardo fez a primeira reunião para falar sobre o musical, né? Que aí trouxe para a gente o projeto, trouxe para a gente o que estava no coração dele, qual era a proposta do musical. E eu lembro que eu não dormi naquela noite, assim, né? E aí, naquela noite mesmo, eu compus uma das músicas. Eu lembro que eu não me envolvi tanto na produção aqui na igreja, porque o Ivan quebrou a perna, ele quebrou o joelho, e aí ele teve que colocar 3 pinos. E foi uma fratura bem intensa, que me fez ficar de cama. Eu fiz uma cirurgia, me fez ficar de cama, não podia nem levantar. E aí com isso veio a ideia, a proposta do pastor Lucas, da gente, ao invés de executar as músicas ao vivo aqui, com os instrumentos, a gente fazer uma gravação dessas músicas. E aí o que me foi atribuído foi a parte da produção do musical. Eu não fazia ideia do que era produção, muito menos produção de musical. Mas aos poucos eu fui entendendo que tinha a ver com figurino, com cenário, com preparar fisicamente a aparência das pessoas, né? A questão de logística também. Mas falando assim, parece que é tudo muito organizado e que tem toda uma estrutura e que a gente sabia o que estava fazendo. Eu tenho a sensação, olhando para trás, de que eu não sabia o que eu estava fazendo. Esse desafio do progredir da igreja, né? Porque eu lembro que na época do primeiro musical a gente não tinha equipamento de luz, nenhuma estrutura cênica para a gente fazer uma apresentação. E aí a gente descobriu uma forma, né, de comprar um equipamento de luz. Foi a primeira vez que a nossa igreja teve um equipamento de iluminação especial. Foi no musical, né, em 2012, no primeiro musical, O Jogo da Vida. E nós compramos e ninguém sabia mexer, como é que foi, nós mesmos que instalamos. E eu lembro de ficar aqui com o Ricardo, né, no templo antigo e tal, instalando essas luzes, fazendo as cenas até 3 horas da manhã. E pensa como é que é você montar luz com o seu pastor, né? Tá bom? Tá ótimo, pastor, tá lindo. E eu me lembro que, como os alunos tinham uma história de que eles eram alunos do futuro, eu falei, gente, o que tá na cabeça das pessoas que pode ser? E aí eu andei para todos os lugares, não achei, eu estava desistindo já, eu passei na Renner e encontrei umas leggings prateadas, caras, mas e aí eu fui e voltei, falei, gente, não tem outra coisa, vai ter que ser isso aqui mesmo. E aí nós compramos aquelas leggings, depois compramos um pano de lantejoula para fazer uma veste por cima para as alunas.
Eu lembro que eu cheguei aqui e eu olhei para a nossa igreja e eu vi as pessoas trabalhando e as pessoas se unindo com tão pouco recurso. E eu fiquei tão feliz de fazer parte de alguma forma disso, sabe? Que eu falei assim, cara, o próximo, em nome de Jesus, o Ivan não vai quebrar o outro joelho. E eu vou poder participar de mais ativamente, sabe? Eu quero fazer parte disso mais ativamente, porque eu via, sabe, a atmosfera de Deus, assim, as pessoas se unindo e as pessoas correndo e orando para que desse certo, e orando para que as pessoas fossem tocadas. E eu nem sei explicar o que eu senti direito. Eu lembro do Espírito Santo, eu lembro de algumas personagens, assim. Eu lembro muito de Adão e Eva, eu lembro de Isabel e Maria e, nossa, eu me emocionei. Na apresentação, nossa expectativa era, será que as pessoas vão vir, né? Será que vai ter alguém para assistir, né, a nossa apresentação? E, para nossa surpresa, as pessoas vieram, acreditaram no projeto, a igreja lotou, foi algo lindo. Mas eu lembro que na hora que começou, as pessoas começaram a reagir e o fio foi se formando. Eu lembro também de uma sensação de dever cumprido, de realização, de grupo se formando também. E a arte tem isso, né? Ela é maior do que o espaço que você prepara para ela acontecer. Mais lindo do que ver a igreja, né, repleta de pessoas foi ver a reação delas no final. Eu lembro que eu estava na porta ali cumprimentando as pessoas e algumas pessoas me disseram essa mesma frase: foi o espetáculo mais lindo que eu já vi. O que eu espero para os próximos 10 anos? Como eu disse, eu realmente sei, não é que eu acredito, eu sei que as coisas, se elas começarem e não forem interrompidas, o destino de todas elas é crescer, se tornar mais complexo e mais perfeito. A natureza toda é assim. Se aquilo não é interrompido, o destino da vida é se aperfeiçoar, é se tornar melhor, mais belo. E eu acho que não só o musical, mas a arte que a gente quer fazer, ela tem esse destino de se tornar mais bela, mais complexa, mais em direção à perfeição. E eu acho que o resultado disso é alcançar pessoas, não só em número, de mais pessoas virem, isso é inevitável, mas de falar dentro, de alcançar o coração das pessoas, né? Eu espero, assim, que isso seja um legado, sabe, um marco. A pastora Viviane plantou esse legado, não só esse, né, mas outros legados na nossa igreja e na minha vida em especial, porque ela, junto com o Ricardo, ela estava correndo para cima e para baixo para fazer com que as coisas acontecessem. E ela deixou esse legado, sabe, não só para mim, mas para a nossa igreja. E eu espero que daqui a 10 anos eu possa deixar esse legado para alguém. A expectativa é que nós não venhamos a nos distanciar dessa essência que está desde o primeiro musical, né? De pessoas voluntárias, apaixonadas por Deus, por fazer aquilo que sabem fazer, que gostam de fazer e unidos num só propósito. É o que eu espero para os próximos 10 anos do musical. Eu espero que a igreja tenha sempre muita saudade dos musicais passados e, por isso, queira participar dos próximos. A expectativa daqui a 10 anos é deixar um legado, né? É que as próximas gerações da Igreja Cristã Vida Plena sigam fazendo obras muito maiores do que a gente tem feito. E hoje eu me alegro muito como pastora desse povo que está aqui, porque envolve muita gente da igreja. A gente está aqui 10 anos, né, vivendo esse momento e hoje revivendo essa história linda do jogo da vida, né, para mim é algo muito, muito especial, né?